Mas agora a gente segue falando sobre uma questão muito importante, o entendimento do STF, do Supremo Tribunal Federal, sobre a aplicação da Lei Maria da Penha também para casais homossexuais. O doutor Daniel Cavalcante, advogado, está aqui para falar mais sobre o assunto. Doutor Daniel, boa tarde, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde, uma alegria estar mais uma vez no seu programa, que tem sido sempre um grande sucesso. Obrigado, doutor Daniel. O que mudou agora? O que é esse entendimento do STF? Doutor, a Lei Maria da Penha, ela traz em sua escrita a palavra mulher. Isso trouxe uma série de dificuldades para alguns aplicadores do direito compreender o que seria mulher para fins da Lei Maria da Penha. Ao ponto de que algumas pessoas começaram a tirar daquelas pessoas em que seu sexo não era o feminino, e sim seu gênero, a aplicação. Até que um dia o judiciário começou a perceber que era um erro, começou a perceber que não era um caminho correto que a Constituição assim previa. Algumas associações foram ao STF questionando isso, e o STF este ano entendeu que realmente a Lei Maria da Penha deve ser utilizada para pessoas transexuais e também, aí foi a grande inovação, que muitos não esperavam, em relacionamentos homoafetivos. Porém, tem um pequeno detalhe aí. Tem um pequeno detalhe. Num relacionamento heterossexual, se presume-se toda agressão vai para a Lei Maria da Penha. Uma agressão entre um homem e uma mulher. O homem contra a mulher. Mulher toda vai para a Lei Maria da Penha. Numa agressão entre dois homens, nós temos que comprovar, e isso vai ser feito durante a instrução do processo, durante a análise processual, que havia entre o casal um preconceito, que havia entre o casal uma subordinação, que aquele homem que foi vítima sofria da sociedade e também no relacionamento o mesmo que as mulheres sofrem. E no caso de duas mulheres? No caso de duas mulheres, também. Mas duas mulheres já era mais pacífico, porque a lei fala em mulher. Porque a lei fala na mulher, perfeito, claro. Então, assim, o STF conseguiu tirar o sexo e colocar o gênero, conseguiu tirar a orientação sexual e colocar a pessoa que é vítima. Eu vejo como um grande avanço, por um motivo muito simples, né? Nós estamos caminhando cada vez mais para um diploma, isso vai sair um dia, do vulnerável. Uma lei que regule a agressão contra a criança, contra o idoso, contra os animais, por que não? Por que não? Por que não, né? Toda violência que advenha do lar, onde deveria ser o lugar mais seguro para uma pessoa conviver, tem que ser olhada sob uma outra ótica. E hoje o STF disse, sim, relacionamentos homoafetivos em que o homem vítima sofre o mesmo preconceito. Quando eu falo preconceito, essa subordinação social. Sim. Foi até essa palavra que o STF disse. Não é o preconceito entre os homens ali, sim, mas uma subordinação social deverá se usar. Achar que a pessoa é inferior, sim, tratar a pessoa de uma forma humilhante, com desdenho. Eu acho que foi um grande avanço. O STF, nesse sentido, acredito que acertou. Só deixando, até para deixar muito desenhado, isso foi em um mandato de injunção. O que é um mandato de injunção? Um nome complicado. Um nome complicado, um remédio constitucional, quando nós temos um direito garantido na Constituição Federal e o Legislativo não regula esse direito. Associações podem entrar ao STF e falar, a Constituição estabelece um direito, porém eu não consigo aplicar porque não tem lei. Então, algo muito interessante. Por que é importante pontuar? A principal crítica que eu percebo a esse entendimento é que o STF estaria legislando. Ele não está legislando, pois há uma previsão na Constituição, que nós não tínhamos uma norma que estabelecesse. Por exemplo, vou dar um exemplo no trabalhista, fica um pouco mais fácil. A Constituição estabelece que o funcionário merece férias. Perfeito. Tem que vir uma lei e estabelecer o que é férias, quantos dias são, quando é que dá para, né? Como é que eu vou fazer para gozar essas férias. A Constituição estabelece que todos temos dignidade, que todos temos que ser respeitados. Não veio uma lei que estabelecesse da forma que isso acontecer. Perfeito. Falando em férias e em direito trabalhista, daqui a pouquinho o doutor José Otávio Crespo vai estar aqui conversando com a gente. Excelente. Sobre direito de trabalho. Mas interessante, mas e aí, como é que fica quando não há essa lei? Como é que fica? Aí o STF tem a condição, tem o dever de, mediante a provocação do mandato de injunção, estabelecer o entendimento de como aplicar isso aí.
Na verdade, o STF não é legislar. O STF não está tirando do Poder Legislativo, a sua autonomia. Pelo contrário, está respeitando. Inclusive, é bom pautar que todos os ministros votaram a favor. Entretanto, houve divergência do ministro Fachin, do ministro Zanin e do ministro Mendonça sobre a aplicabilidade num pequeno sentido. Eles entenderam que sim, que para medidas protetivas, ou seja, afastamento do lar, sim, recolhimento de arma, sim, deve se aplicar, mas para ação penal, não. E o que falaram? Corte, desembargadores, aplica isso, mas também falaram, senadores e deputados, nós precisamos de uma lei. Então, o STF, quando toma essa posição, ele fala, vamos respeitar esse princípio até que haja uma lei, vamos respeitar essa decisão até que haja uma lei. O STF não está legislando, e sim falando, arrumem isso aqui, porque a gente precisa organizar. Bacana, bacana. Esclarecimento de uma forma, eu acho que didática. O pessoal de casa entendeu e a gente vai aguardar então agora, né? Vamos aguardar. Já está em vigor o entendimento, né? Os delegados de polícia, os inspetores de polícia, os promotores já podem, com a força que o Estado lhe dá, né? Fazer essa sanção, fazer o afastamento do lar, pedir esses, né? Claro, quando se trata de dois homens, nós vamos ter que analisar se está presentes esses requisitos, né? Que vai dificultar um pouco, né, o andamento, mas eu brinco até com um amigo que é delegado, né? Vocês passam um concurso difícil justamente para fazer coisas difíceis, né? Então, eles que deem um jeito. Boa. Doutor Daniel, uma outra questão também aqui que o doutor Daniel trouxe para a gente é o cadastro de estupradores e pedófilos. O que é isso, doutor? Doutores, crimes sexuais, há um sigilo sobre o seu processamento. Nós temos que pensar que quando uma lei é criada, ela é pensada com um objetivo, concorda comigo? Claro. Quando nós falamos que tem que haver um sigilo, evidentemente a ideia do legislador é a de proteger a vítima. A mulher, o homem, a criança que passa por um abuso não tem que ter suas fotos, suas imagens, seu nome ao bel prazer, a análise de todos, divulgado, né? Entretanto, perceberam que o réu também se beneficiava disso, porque se o processo é sigiloso, eu não sei também quem cometeu o crime. Eu concordo plenamente com isso. É a mesma coisa que aquelas imagens que a gente vê quando alguém é preso e o sujeito bota um moletom na cabeça, bota não sei o quê, entendeu? Se eu sou delegado, eu vou em tiro, sabe? Se está sendo preso é porque o juiz emitiu um mandato de prisão daquela pessoa. Agora, vai esconder a pessoa, ou então não diz o nome, daí também fica... Um pouco complicado, né? Complicado daí também, né? Eu tenho só uma pequena crítica a esta lei, porque a lei estabelece que a partir da condenação de primeiro grau já se torna público o nome da pessoa e seu CPF. Tem que ter outros graus. Tem que ter, doutor. Tem que ter, pelo menos, a presunção da inocência tem que ser respeitada. O rito. O rito. Nós temos que falar assim, a partir de hoje não cabe mais recurso. Sim. A partir de hoje o Estado decidiu que tu é culpado e tu não pode mais fazer nada, vai começar a cumprir tua pena, porque nós corremos o risco de ter inocentes expostos. E por que o STF não faz isso, por exemplo, agora no caso do pessoal lá que fez a baderna lá no Congresso Nacional, está preso, pelo próprio mandou prender, é a última instância e tal. É muito complicado. Eu fiz essa pergunta só para brincar, isso que não estava no roteiro, mas é que os colegas criminalistas ficam meio chateados com o STF. Doutor, eu passou por cima dos ritos. Eu sou professor e na faculdade a gente começa a dar aula de penal e vem a pergunta de si, é bem tranquilo, não se preocupa com isso. Tá bom. Tu sabe que num dos meus artigos eu escrevo que eu tenho muita dificuldade de ver a prerrogativa de fórum como uma garantia. Justamente porque se a pessoa mais importante, se a última instância decreta uma prisão, como é que eu vou fazer para recorrer? Recorro a quem? E uma coisa que eu falo, e é muito sincero, que eu gosto de errar, corrigir meu erro e ter novos erros, não ter os erros antigos. Para seguir a vida. Para seguir a vida. Infelizmente, doutor, nós estamos cometendo os mesmos erros que cometemos na Lava Jato. Infelizmente, estamos cometendo os mesmos erros que cometemos no Mensalão. Lembra que o Mensalão foi o mesmo problema? É verdade. O STF condenou. O Pacto de São José da Costa Rica garante ao cidadão o direito a duplo grau de jurisdição. Mas se a última corte condenou, quem vai julgar o recurso desta corte? É uma problemática muito grande.
No caso do mensalão, se entendeu que a própria corte poderia julgar. Eu acho extremamente errado, não pode um juiz ele julgar a sua própria decisão. Sim. Imagina um ministro julgando, realmente eu acertei. Fica complicado, como agora, né? Por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro também foi acusado de participar do golpe e tal, e vai ser julgado por alguns ministros que tiveram ações contra ele anteriormente. Aí também não complica também? Isso é muito complicado, doutor. Isso é muito complicado. Teoricamente, esses juízes não poderiam... A saída que aparentemente, por que eu digo aparentemente? Porque não é um processo que eu estou atuando como advogado, não é um processo que eu conheço a fundo. Aparentemente, a saída dos ministros Alexandre de Moraes para isso foi colocar numa turma do STF o julgamento, né? Aí já começa errado também, porque a prerrogativa de foro do presidente da República ou de um ex-presidente da República tende a ser no plenário. Então, são uma série de erros que nós já cometemos antes. Nós tivemos um juiz, o juiz Sérgio Moro, não tem por que esconder. Sim, é verdade. Que teve um problemas parecido, que trazia competência para ele e foi anulada as sentenças. E foi anulado, então por que agora... E digo mais, muito bem anuladas. Só que agora, quem irá anular a sentença do STF? Tem que haver a mesma regra. Caso venha uma sentença, né? Caso venha uma sentença, já estamos para frente. Gosto muito de conversar com o doutor Daniel. Muito bacana mesmo. Muito obrigado, doutor Daniel, pela participação, viu? A gente vai continuar acompanhando, agradeço a participação. Eu que agradeço, sempre uma alegria muito grande. Obrigado, um abraço e até a próxima. Tem mais casos aqui para a gente conversar aqui, mas vamos chamar o doutor Daniel de novo, doutor Daniel Cavalcante. Muito obrigado mais uma vez.